Meus irmãos, boa noite. É um prazer estar aqui falando para vocês, conversando, abrindo o coração nesse momento que atravessamos de dificuldades e que também são momentos de facilidades em outros campos. Queria trazer um abraço nosso daqui de Petrópolis, dos irmãos aqui de Petrópolis, para vocês, para todos os que estão participando desse estudo e desejar que seja um estudo interessante. Inicialmente, nós vamos fazer uma pequena oração para fazer a nossa ligação com os planos maiores da vida, já que a nossa vida tem as interferências, né? Então, que possamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento a Jesus, o nosso Mestre, pedindo que nos inspire para que a paz, para que a tranquilidade, para que a calma, para que a esperança estejam presentes em nossos corações. Nesse momento de dificuldade, de desafios, esteja conosco, Senhor Jesus, nos ajudando e nos dando a mão nesse momento tão sério da história da Terra, do nosso país. Que a tua luz, então, nos envolva hoje e sempre. Muito bem. Nós vamos, então, conversar um pouco sobre o tema que nós conversamos, nós combinamos, que é hora de decisão. Porque agora nós vivemos uma hora de decisão, né? Então é hora de decisão. E nós fomos buscar o apoio no livro Fonte Viva, que é um livro escrito pelo espírito Emmanuel, pelo médium Francisco Cândido Xavier. São duas fontes inestimáveis, né? Que são Emmanuel e Chico Xavier, pela pena mediúnica maravilhosa, irrepreensível de Chico Xavier. Então, esse livro é um livro, embora já está ficando velhinho, né, de tanto tempo que já veio à luz, né? Mas é um livro maravilhoso que nos traz ensinamentos espetaculares, né? Então, sempre Emmanuel resgata um texto evangélico, do Evangelho segundo o Espiritismo, ou melhor, do Evangelho em geral, né, do Novo Testamento, e às vezes tem uma referência no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas nesse caso especificamente é um texto do Apocalipse que ele cita. Então é do Evangelho mesmo, do Novo Testamento. E ele fala e traz esse texto e faz um comentário. O título dessa página chama-se Vem, e ela encaixa perfeitamente nesse tema que nós vamos abordar hoje. Então, nos diz Emmanuel, começando essa mensagem, abrindo a mensagem, e quem o ouve, diga, vem, e quem tem sede, venha. Isso está em Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. E quem o ouve, diga, e quem tem sede, venha. Então começa Emmanuel a comentar. Ele fala assim: a Terra é a grande escola das almas, em que se educam alunos de todas as idades. Se atingiste o nível das grandes experiências, não te inquiete a incessante extensão do trabalho. Não enxergues inimigos nos semelhantes de entendimento imperfeito. Muitos deles não saíram ainda do jardim de infância espiritual. Dá sempre o bem pelo mal, a verdade pela mentira e o amor pela indiferença. A inexperiência e a ignorância dos corações que se iniciam na luta fazem frequentemente grande algazarra em torno do espírito que procura a si mesmo. Por isso, padecerás muitas vezes aflição e desânimo. Então, Emmanuel faz esse início, né? Ele coloca a problemática que nós estamos vivendo, como a escola, que é a nossa terra nesse momento, né? E a nossa ação nesse momento, e as dificuldades que temos com aqueles que são nossos inimigos, ou que nos têm por inimigos, né? Porque
Nós não devemos ter ninguém por inimigo, mas às vezes as pessoas nos têm por inimigos, né? E como é que a gente vai agir nesse momento? E continua Emmanuel dizendo: não te perturbes, porém, se as ilusões e os brinquedos da maioria não mais te satisfazem, é que a madureza te inclina a horizontes mais vastos. Recorda que somente Jesus é bastante sábio e bastante forte para acalmar-te. Entretanto, é preciso saibas querer. O Senhor jamais nos fará violência. Sofres? Estás fatigado? Tropeças sobre os fardos do mundo? Então, Emmanuel coloca essa argumentação, né? E encerra com a mensagem que eu vou encerrar ao final da nossa conversa de hoje. Então, vivemos uma hora de decisão e ouvimos o chamado. As palavras de Jesus ecoam aos nossos ouvidos até hoje. Jesus veio há 2000 anos atrás trazendo uma mensagem transformadora, uma mensagem imorredora e que descerra os caminhos da imortalidade para todos nós. Então ele diz: e quem o ouve, diga, vem, e quem tem sede, venha. Está no Apocalipse. A Terra é a grande escola das almas, em que se educam alunos de todas as idades. Então, esse primeiro trecho que Emmanuel nos traz é exatamente dizendo a questão da Terra como uma grande escola. Na verdade, a Terra ela tem uma característica maior do que escola, né? Também de hospital de almas, onde nós estamos nos tratando. Né? A Terra, então, é um grande exemplo de trabalho educativo de Deus. Deus destinou essa nossa terra ao nosso querido governador chamado Jesus Cristo, uma entidade crística, um espírito puro, que já há 5 bilhões de anos atrás, 4 bilhões e meio a 5 bilhões de anos atrás, já era o espírito puro e chefiou a coorte de espíritos também de escol que se debruçaram sobre essa massa ígnea que era a Terra naquela época, recém-nascida da nebulosa solar, recém-criada e sofrendo as transformações daquela época, onde os materiais ígneos, né, estavam ainda em ebulição, a Terra era uma massa disforme, era um globo onde aconteciam fenômenos físico-químicos imensos e onde estava sendo lançada os pródromos da vida que seria desenvolvida bilhões de anos mais tarde. Tudo isso sob a direção do nosso governador amoroso, Jesus Cristo. Jesus coordenava esses espíritos de escola que trabalhavam a Terra naquele momento. Então, a Terra é a grande escola das almas em que se educam alunos de todas as idades. Então, durante muitos anos, muitos milênios, bilhões de anos, a Terra passou simplesmente com vida vegetal. Primeiro, a vida o reino mineral, né? E depois começaram a atmosfera facilitou com oxigênio o aparecimento das grandes florestas. E depois é que apareceram os primeiros seres vivos. E os grandes seres vivos, que foram os grandes lagartos, né? que enxamearam a Terra, os grandes sáurios, né? Onde estiveram em todos os continentes da Terra, lançando a vida, desenvolvendo o princípio inteligente ainda adormecido para o desdobrar e para o despertar mais à frente, também milhões de anos à frente, 300 milhões de anos à frente, 200 milhões de anos à frente, como homens, né, para desenvolver. Então, o fio condutor vai do átomo ao arcanjo, como nos diz o Livro dos Espíritos, mostrando que já passamos por uma fieira imensa de vidas. Não dá para a gente dizer
para a gente saber se nós fomos jacaré aqui na Terra, mas que nós fomos algo muito semelhante em alguma época da nossa vida, se foi em outros mundos, mundos ainda mais inferiores do que a Terra, pode ser, né? Então nos diz Emmanuel que a Terra é a grande escola de almas, das almas, em que se educam alunos de todas as idades, idades espirituais. Então a Terra serve de educandário para o reino vegetal, para o reino animal, para o reino hominal. Estamos na luta do dia a dia. Estamos vivendo hoje, por exemplo, uma época especial na história da humanidade. Estamos vivendo uma pandemia como não se vê há séculos aqui na Terra, né? Colocando todas as nações de joelhos diante do ignorado, do desafio. Então, estamos vivendo esse momento de grande escola das almas. E continua desculpe, Emmanuel dizendo que, se atingiste o nível das grandes experiências, não te inquiete a incessante extensão do trabalho. Nesse momento, duas coisas são importantes para a gente vivenciar. É a calma e a esperança. Essas duas palavrinhas tão pequenas, calma e esperança, mas que tem um grande significado para nós espíritos. A calma, porque é preciso ter calma nesse momento que estamos atravessando. Os desafios são muito grandes. Então, a calma é necessário, é uma pausa na ansiedade. Estamos todos ansiosos. A humanidade toda está ansiosa. Toda. Não é só brasileiro, não é só petropolitano, não é só o habitante de Magé, não é só habitante do Brasil, é do mundo inteiro. Estamos todos ansiosos, por motivos vários, por desafios vários que nós estamos vivendo. Então, é hora de decisão. Decisão pela calma, pela esperança. Porque a calma vai nos permitir vivenciar o momento, tirar as lições necessárias desse momento de desafio que estamos vivendo. E a esperança vai nos dar a visão de horizonte, de futuro. Nós vamos lançar os olhos para o futuro e vamos ver que há luz no fundo desse túnel, que um horizonte nos convida à transformação. Tudo tem um motivo. A Terra é uma grande escola das almas. Nos diz Emmanuel, não enxergues inimigos nos semelhantes de entendimento imperfeito. Muitos deles não saíram ainda do jardim de infância espiritual. Então, nas nossas relações agora como criaturas, como humanos, né? A gente, às vezes, na relação com as pessoas, a gente identifica pessoas que não gostam do nosso jeito de ser, ou a gente não gosta do jeito de ser delas, de ser, né? Então, não é absurdo que a gente tenha preferências por determinadas pessoas, que a gente se dá melhor com determinadas, até na própria família, né? Há pessoas que, às vezes, na sua família não se dá bem, ele se dá bem com a família outra, ou com a esposa, ou com o marido, ou com o vizinho, né? Ou alguém do trabalho, ou alguém de outra cidade, se dá como se fossem irmãos, né? Então, nos diz Emmanuel, não enxergue inimigos nos semelhantes de entendimento imperfeito. Às vezes, nós temos um lar onde as dificuldades são muito grandes e as pessoas criam atritos constantemente. Então, não enxergue inimigos nele. Vejam criaturas ainda de entendimento imperfeito, como nós somos também de entendimento imperfeito para muita gente. Muita gente pode achar, e fulano é meio limitado, ele não me entendeu. Eu tentei ajudar, tentei dar um conselho, e ele não me entendeu, não percebeu aonde eu queria chegar. Isso acontece, né? Então, nos diz Emmanuel, continuando o assunto: dá sempre o bem pelo mal, a verdade pela mentira e o amor pela indiferença. Isso aí, olha que hora de decisão, né? A gente recebe o mal, a gente recebe a mentira, a gente recebe a indiferença. O que nos fala
o que nos fala a doutrina espírita, o que nos orienta Emmanuel pela mediunidade de Chico Xavier, analisando esse trecho do Apocalipse, nesse momento de transição planetária que estamos vivendo. Dá sempre o bem, fala sempre a verdade e sempre dissemine, sempre espalhe o amor. São sentimentos do futuro, o futuro que está se instalando, o futuro que é prometido, né? O mundo de regeneração, ele vai se construir a partir da ação de cada um de nós. Cada um de nós vai executar a sua tarefa, é como uma grande orquestra em que os instrumentos, os naipes, estão distribuídos e cada um tem a sua entrada num determinado momento da sinfonia. Então, tem um momento que são os violinos, outras vezes são os metais, outras vezes são as percussões, outras vezes são a voz, o canto, o coral. Então, a melodia, ela se faz assim, de acordo com o que cada um consegue fazer de melhor no seu momento. É a hora de decisão. Então, nos diz Emmanuel, dá sempre o bem pelo mal. Você recebe o mal, faz o bem, né? Recebe a mentira, fale a verdade. Ah, mas todo mundo fala mentira, todo mundo engana todo mundo aceita o erro, aceita a propina, isso todo mundo faz, mas eu não vou fazer, a gente não vai fazer, porque é um momento de decisão, né? Já foi dito que estava havendo a separação do joio e do trigo. Nascem juntos no campo o joio e o trigo. O trigo é útil, o joio é aquilo que prejudica, que mistura, que traz imperfeição para o trigo verdadeiro. Nascem juntos, mas o ceifeiro, aquele que trabalha, aquele que conhece, ele separa o joio do trigo. Então é nesse momento que é necessário fazer essa diferença. Então é o bem pelo mal. Recebe o mal, faça o bem. Use a verdade e invista no amor. Ah, mas ninguém me ama, ninguém me respeita. E até hoje não consegui ninguém que me reconhecesse, me desse aquilo que eu quero dar e que trocasse comigo. Faça a sua parte. Dê o amor. As grandes almas que passaram pela Terra, elas executaram obras belíssimas, deixaram rastros de luz. A gente poderia citar tantos: Francisco de Assis, o nosso Chico Xavier, de há pouco tempo, Madre Teresa de Calcutá, pessoas que tiveram vidas interessantes, como Mandela, como Martin Luther King, como Gandhi, e tantos outros que a história da humanidade nos cita como grandes irmãos nossos que passaram pela Terra semeando o bem, semeando flores. Eles colheram, muitas vezes, o mal, colheram a mentira e colheram a indiferença. Muitos foram mortos até pelos seus seguidores, pelos seus inimigos, entre aspas, né? Mas executaram a tarefa do bem, fizeram aquilo que deveriam fazer. Então, esse é o momento de transformação, de decisão. O mundo de regeneração, que é o mundo em transição que nós estamos vivendo, para a regeneração, ele se estabelece a partir de cada um de nós, no nosso dia, no esforço que fazemos para executar a tarefa bem feita. Porque nós fomos convidados. Antes de encarnarmos, provavelmente, né, passamos numa assembleia numerosa onde foi explicado que a Terra estava entrando num processo de transformação, de melhora, e que nós seríamos convidados e participaríamos, se quiséssemos, dessa transformação, dessa transição planetária para um mundo melhor. E nós olhamos para trás, vimos a carga pesada que estávamos transportando e vimos a oportunidade de transformação, levantamos a mãozinha, sacudimos, falamos: não, eu quero estar presente. E a gente chega aqui na hora que o circo começa a incendiar, a gente quer
lá fora, né? Então é necessário que a gente entenda que nós vivemos um momento de transição, que o momento agora é de decisão. Continua Emmanuel dizendo que a inexperiência e a ignorância dos corações que se iniciam na luta fazem frequentemente grande algazarra em torno do espírito que procura a si mesmo. Então, o que a inexperiência e a ignorância fazem? Algazarra, ruído, barulho, transformação para o mal, né? O mal ele tem muito mais penetração na imprensa, tem muito mais penetração na mídia em geral, e entre as pessoas gostam, né? A pessoa gosta. Se você tem um jornal, né? Você tem uma revista, você recebe uma revista. Se é aquele noticiário comum do dia a dia, mas se aparece um crime, se aparece alguém que foi punido porque roubou, que sofreu uma grande imposição da justiça, aquilo chama atenção. Se é um crime doloroso, se é um assassinato, se é um estupro, se é uma traição, isso atrai as pessoas. As pessoas se sentem atraídos, porque a ignorância e a inexperiência elas fazem ruído, né? Por isso, nos diz Emmanuel ainda, padecerás muitas vezes aflição e desânimo. Por isso que a gente sofre muitas vezes aflição e desânimo. Então, muitos companheiros nossos às vezes falam assim: eu não sou desse mundo, não. Eu não sei. Esse mundo está muito ruim. Eu sou incapaz de matar de pisar em uma formiga, de matar uma mosca. Eu espanto. Eu não como carne, não faço isso, não faço aquilo, né? Então, há pessoas que têm essa ideia de que o mundo não é para eles, mas o mundo é para nós. Fomos nós que construímos isso assim. Se a gente olhar a história da humanidade sem colocar panos quentes, vendo com a realidade, se a gente olhar o passado, nós vamos ver que o passado é a história das guerras, a história do mundo, a história geral, é a história das guerras. E as guerras se faziam com muito sofrimento, com massacres, com violências, né? Com escravidão, com drogadição, com destruição de sonhos, de esperança de jovens, de homens, de moços, jovens, de mulheres, de crianças, né? Então, na história, a nossa história é uma história complicada. Nós temos muitos romances espíritas e que nos trazem, que nos mostram os bastidores das nações grandes do passado, né? Que tinham grandes impérios, como a Inglaterra, como a Espanha, como a Itália, como os próprios Estados Unidos, grandes impérios que, para se sobreporem sobre os outros, criaram sofrimentos coletivos enormes. E que hoje esse sofrimento retorna para os seus atores. Quem eram os atores? Éramos nós. Ora lá, ora cá. E outra coisa, as guerras religiosas eram muito mais violentas do que as guerras por simplesmente coisas materiais, para obter a riqueza daquele povo que se queria submeter. As guerras religiosas, elas foram muito mais sangrentas. E nós estivemos lá, ora de um lado, ora do outro, ora como bandidos, ora como mocinhos. Estivemos em vários momentos. Então, isso, nesse contato hoje com a dificuldade, a gente acha, eu não sou desse mundo, esse mundo está muito violento, né? Eu sou incapaz de fazer isso hoje. Hoje a gente é incapaz. Mas no passado, a gente passaria muito facilmente uma pessoa ao fio da espada. Cometeria aqueles crimes que tinham o título, né, de duelo, os duelos. As pessoas andavam armadas, hoje ainda, né? Mas menos, tomara que menos, cada vez mais, mas andavam armados, sempre com seu punhal, sempre com a sua espada ou com sua garrucha na cintura.
E hoje nós somos convidados, então, a uma transformação, porque vivemos nessa grande escola de almas que se chama Terra, em momento de transição. Aí vem o sofrimento, vem a dor, vem a Covid, vem o terremoto, vem o tsunami, vem as, as, as grandes transformações climáticas, o degelo, vem a seca, vem a chuva, vem o desabamento, vem as grandes transformações, nos convidando, meu filho, olha para frente, olha onde você está caminhando, presta atenção, cuida da natureza, não polua as águas que você vai vir a beber, ou seus filhos virão a beber daqui a algum tempo, seus netos. Cuide da natureza, os animais estão morrendo. Se acabar o animal, se extinguir uma espécie, você nunca mais verá aquele animal que existiu na Terra, né? E a gente, por causa da carne do animal, do chifre do animal, né? Da barbatana do animal, a gente é capaz de lesar a natureza e isso nos enche de dificuldade no futuro. E a gente padece aflição e desânimo. A gente, às vezes, olha para as pessoas, né, para a sociedade, e fala: como as pessoas ainda podem fazer isso? Mas esse sentimento ainda é nosso. "Ah, eu não sou desse mundo", você é desse mundo, nós somos desse mundo. Esse mundo é nosso. Esse mundo foi a melhor coisa que aconteceu no nosso momento evolutivo é estar aqui, é Jesus ter nos convidado a encarnarmos aqui na Terra para trazer a nossa contribuição de transformação, de mudança. Mas, ao mesmo tempo, você vai viver num mundo maravilhoso, onde você tem flores, onde você tem o perfume no ar da natureza, dos vegetais, onde você tem a água pura, você tem a beleza das cascatas, você tem um mar maravilhoso, você tem os peixes como nossos irmãos de evolução, até para você se alimentar, porque faz parte do momento da nossa terra. Mas a aflição e o desânimo muitas vezes não nos visitam. Então, Emmanuel nos concita e nos fala o seguinte: não te perturbes, porém. Olha só, hora de decisão, né? Não te perturbes, porém. Se as ilusões e os brinquedos da maioria não mais te satisfazem, é que a madureza te inclina a horizontes mais vastos. Não te perturbes. Se aqueles brinquedos que a humanidade gosta, né? Aquelas brigas sangrentas dos, nas arenas onde os gladiadores se matavam, ou matavam as feras, ou as feras os matavam, isso já foi do passado, isso passou, felizmente, né? Onde o homem escravizava o outro, onde a escravidão negra no Brasil foi tão difícil, ainda é tão difícil para nós, de tão graves consequências para todos nós, para os ex-escravos, para os seus descendentes e para a sociedade em geral, e mesmo porque, pela reencarnação, ora estamos lá, ora estamos cá, ora estamos aqui, ora estamos ali, encarnando em determinadas diferentes tipos, né? Cor da pele, posição social, origem, né? Qual é a diferença? Um espírito que nasce no Nordeste e o outro nasce no Sul. Entre eles não tem diferença. Agora, o meio em que eles nascem tem uma grande diferença. Mas a gente vê pessoas sábias que nascem em locais de difícil acesso. Não tiveram acesso à alimentação boa, não tiveram acesso à educação, mas são espíritos maduros. Então, olha o que Emmanuel nos fala: não te perturbes, porém, se as ilusões e os brinquedos da maioria não mais te satisfazem, é que a madureza te inclina a horizontes mais vastos. É a madureza. É a madureza da idade. Né? A criança ela brinca com o carrinho, com a bonequinha, né? Com a bola. E, se bem que bola, tem gente que chuta a bola até, até
os períodos mais avançados da idade. Mas o brinquedo, a boneca, vamos dizer, a boneca, o brinquedinho da boneca. Chega um momento em que a menina larga a boneca. Quando ela vira adolescente, no seu transformar eh, hormonal, né? Em que as características da jovenzinha se apresentam, a primeira coisa que ela faz, normalmente, há exceções, mas é pegar sua boneca e colocá-la de lado. É sinal que a madureza está chegando, começa a se chegar. E depois que ela passa pela fase reprodutiva e entra na terceira idade, na fase mais provecta da existência, onde a limitação física cerceia a sua expressão, onde a pessoa não pode. Eu gostaria de continuar correndo, mas não posso. Eu gostaria de continuar jogando futebol, não posso. Eu gostaria de continuar nadando, não posso. A coluna não deixa, a artrose não deixa, né? A diabetes não deixa, a pressão alta não deixa. Então, são as dificuldades, mas aí então ele mostra a madureza que ele admitiu e que ele adquiriu durante toda a sua existência. Ele vai agora, numa fase mais à frente, ele vai curtir aquilo que ele construiu. É como alguém que durante uma vida inteira trabalhou muito e conseguiu construir uma casinha, vamos dizer, no alto de uma colina, para observar o pôr do sol. Então, ele, na fase provecta, na fase mais profunda, ele vai colher a madureza de apreciar. Qual é a criança que vai gostar de ficar vendo o pôr do sol no alto de uma colina? Qual é o jovem que vai ficar lá satisfeito? Todos nós temos jovens e crianças conosco e sabe que não é nada disso. Não é nada disso, né? Que o nosso a criança, o jovem, ele quer complicar, ele quer atividade, ele quer estar no meio, ele quer estar vendo e sendo visto, né? Pelos seus colegas. Então é sinal que a madureza vai chegando. Se as ilusões e os brinquedos da humanidade hoje estão presentes, se a gente já está largando, é um bom sinal, porque a madureza está chegando. Nos diz Emmanuel, recorda que somente Jesus é bastante sábio e bastante forte para acalmar-te. Então, retorna à ideia de Jesus, né? Jesus para nós é esse espírito puro, é o governador da terra, a quem devemos muito, né? E que nos ama muito. Ele para nós é o administrador desse grande rebanho, né? Ele é o pastor desse rebanho e disse que nenhuma de suas ovelhas se perderiam. Somos todos ovelhas de um mesmo redil, de um mesmo grupo de ovelhas. Somos um grupo de ovelhas da terra. E Jesus disse que nenhum de nós se perderia. Nenhum, até nenhum de nós, quer dizer, até quem cometeu crime, quem cometeu absurdos, né? As pessoas que são acusadas de ter uma vida irregular, até essas não estão fadadas a sumir. Sumiram. Cadê fulano? Não, desencarnou e sumiu. Sumiu não, continua vivo. Ele se matou. Se matou. Ele se desencarnou pelo suicídio, mas ele continua vivo. Ele está vivo em algum lugar. Está vivo no mundo dele, né? Lutando contra a sua fera interior e as destruições que ele acabou levando ao seu corpo e as suas situações em que ele vivia. Então, é isso aí. Não se perturbe, porque a madureza está chegando. E somente Jesus é bastante sábio e forte, né, para acalmar-nos. Então, é o conhecimento de Jesus, não como algo inatingível, como o Deus, porque para nós espíritas, Jesus é nosso irmão mais velho, né? Para os nossos irmãos que têm outra definição para Jesus e Deus, nós respeitamos, mas a gente lembra que Jesus, muito frequentemente no Evangelho, se dirigia a Deus como o Pai e não como eu, né?
Ele sempre colocava amar a Deus sobre todas as coisas, não amar a mim sobre todas as coisas. Ele não colocava assim. Ele aceitou o título de mestre, mas não de pai. Ele não foi pai. Jesus não é nosso pai. Isso explica algumas princípios básicos de algumas religiões. As outras religiões que se denominam cristãs, né? E que criaram todo um sistema em cima disso. Mas o Espiritismo tira o véu da letra e nos esclarece que Deus é nosso Pai. Na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, a pergunta inicial dessa grande, inesquecível, portentosa obra chamada O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, Kardec pergunta aos espíritos: o que é Deus? Ele não pergunta quem é Deus. Ele pergunta o que é. E os espíritos responderam: porque Kardec já sabia a resposta, né? Por isso que ele perguntou o que é. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Era a hora para os espíritos dizerem: Deus é Jesus, vocês já conheceram, já teve aqui na Terra. Eles não falaram isso. E em outra pergunta do Livro dos Espíritos, ele fala: qual é o modelo que a humanidade pode seguir? Que modelo a gente pode aspirar na Terra? Jesus. Os Espíritos é uma das menores perguntas do Livro dos Espíritos, em que a resposta é pequenina. É a menor resposta do Livro dos Espíritos: Jesus. Então, Jesus é o nosso mestre, é nosso irmão mais velho, filho de Deus, Deus nosso Pai, Deus o Criador do universo. Deus é uma inteligência, Deus não tem pé, não tem braço, não tem olhos, não tem ouvidos. Deus percebe, porque ele é uma inteligência que tem conhecimento total. Ele tem todas as potencialidades no seu máximo, potencialidades positivas. Deus é amoroso, é sábio, é justo, é bom. Deus é amaterial, né? Imaterial, melhor dizendo, imaterial. Ele não está circunscrito, ele é atemporal, ele não está circunscrito entre dias, horas e meses. Ele tem à sua disposição a eternidade. Deus é eterno. Nós não somos eternos, nós somos imortais. Deus é eterno. Então, recorda que somente Jesus é bastante sábio e bastante forte para nos acalmar, porque ele veio nos dizer, ele falou: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, o sentimento de amor que Jesus nos trouxe foi algo transformador para a humanidade, que a humanidade amava os seus. Nós somos assim ainda, né? A gente ama os nossos, é a família, os mais próximos, as pessoas consanguíneas, são esses que a gente defende, né? Jesus falou: não, amar ao próximo como a ti mesmo. Ama o próximo. Quando a gente começar a ter esse sentimento pelo próximo, a gente transforma o mundo. O mundo passa a ser um mundo de regeneração. Então, a mudança, o cerne da mudança, da transformação, é a vivência do sentimento de amor. É viver o que Jesus veio e disse e viveu há 2000 anos atrás. E transformou a história, dividiu antes e depois dele a história da humanidade. Trouxe muito sofrimento, porque nós ainda somos crianças. A gente brincava de poder. A gente brincava de riqueza, de ter, ostentar, aprisionar, usar as pessoas, usar as coisas. As pessoas olham para o céu e falam: que bonito dia, porque o sol nasceu para mim. Não nasceu para você, nasceu para todos. O sol nasceu para todos. O ar nasceu para todos. Está aí para todos, nós. Né? Então, há pessoas que brincam, têm essas ilusões de que são a coisa mais importante do universo. E Jesus nos alerta isso. Entretanto, é preciso saibas querer. Olha o que Emmanuel fala, né? Só Jesus é bastante sábio e bastante forte para nos acalmar. Entretanto, é preciso saibas querer. É preciso saber querer. O que é que a gente quer?
Tem gente que às vezes você pergunta: "O que que você quer?". "Ah, eu queria acertar na loteria". Fala: "Caramba, quer acertar na loteria, vai fazer o quê com esse dinheirão?". Que geralmente o prêmio é muito grande, né. Primeira coisa ele vai perder família toda, ele perde família, filhos, a esposa, o marido, ele vai ter que sumir no mundo, ele tem que ir embora, e vai para outro país, vai começar uma vida novamente. Dinheiro não resolve o problema, né. Bens materiais não resolvem o problema, porque a pessoa pode ter cheio de bens materiais, não tem problemas financeiros, não precisa trabalhar e cai no ócio, não sabe mais o que faz da sua vida. Quantos no esporte, né, quanta gente a gente conhece, já histórias que a gente já ouviu contar, né, de pessoas que tiveram, já foram muito famosos, pessoas de grande projeção internacional, mundial, né, e jogaram tudo pela janela, acabou, né. Vieram na maior pobreza e recomeçar, porque não soube querer. Por Entretanto, é preciso saber querer, saber onde é que a gente quer chegar, saber o que é que a vida quer de nós, o que eu quero da vida, o que que a vida quer de mim, porque eu tenho alguma coisa para fazer. Nós temos alguma coisa para realizar. Nós não somos folhas soltas ao vento da tempestade da vida. Nós somos criaturas inteligentes. Nascemos numa família, temos um determinado posição mental, emocional, né? Fazemos parte de um grupo familiar, de um grupo profissional, de um estado, de um município, de um estado, de um país, de um planeta, do sistema solar, desse cantinho do universo, da Via Láctea, das, das estrelas. Nós fazemos parte desse grande, porção de vida do universo. Então é necessário saber querer. Então, às vezes por um momento de prazer, a gente joga a alegria da vida fora. Quantas pessoas, né? Fala: "Poxa, se eu tivesse pensado um bocadinho, não tinha feito". O Geraldo de Aquino, sempre que ele fazia a prece na Rádio Rio de Janeiro, ele falava, né? Pedir pelos apenados nas cadeias públicas, né? Que ele tivesse pensado um bocadinho, não estaria ali, preso agora. No momento de reflexão, ele cometeu um crime, um deslize sério, e foi descoberto, né? Muitos cometem e não são descobertos, mas a providência divina os conhece e a sua consciência não lhes abandona, né? Então, entretanto, é saber querer. O que que a gente quer? Onde eu coloco o meu tesouro? Onde colocares o teu coração, aí estará o teu tesouro. O que é que você quer da vida? O que é que nós estamos fazendo aqui? O que é que Deus espera de nós? O que é que Jesus, o governador da terra, planejou para nós? Porque nós não somos marionetes, sendo trabalhados por uma mente maior, gigantesca. Nós somos espíritos, princípios inteligentes, que temos uma destinação progressiva. O progresso é o nosso caminho, o bem é o nosso objetivo, porque o bem e o amor é o colo divino de Deus. Esse é o objetivo. Para onde nós estamos caminhando? Para o caos? Para a guerra atômica? Para a droga? Para o sexo em desalinho? Para a violência? Para o consumo das coisas da natureza? Não, nós caminhamos para o bem, para o amor. Esse é o nosso fanal. E nos fala: o Senhor jamais nos fará violência. Nunca Jesus pegou, você vê, em 2000 anos que a gente sabe que a gente o conheceu aqui na Terra, né? Ele se apresentou a nós há 2000 anos atrás. Mesmo assim, algumas histórias acreditam que ele não existiu, né? Mas ele foi tão importante que ele dividiu a história. Então, o Senhor jamais nos fará violência. Ele não vai chegar assim, pegar, como dizem que ele fez, que precisa ser interpretado, entrou no átrio do templo, né? E com a vara bateu nos vendilhões do templo.
Será que é assim? Será que ele vai bater nas pessoas? Ou ele vai, ou a sua palavra, como nós dissemos de início, ela vai ecoar nos nossos ouvidos como verdade, porque a verdade ela é imortal. A verdade é imortal. Ela não acaba. As suas palavras, porque foram pronunciadas e vivenciadas, elas marcaram a sociedade de todos os tempos. E até hoje, alguns ouvem, outros não. A maioria talvez não. A maioria não. Mas alguns ouvem. Alguns ouvem as verdades. E esse chamamento é aos poucos. É uma transformação. Kardec nos fala que a providência divina criava a modificação da sociedade seria como se fosse num quadro de um batalhão de soldados. Um batalhão ruim de soldados ruins. Então, tira um soldado ruim, bota um bom no lugar. Tira um ruim, bota um bom. De repente, aquele batalhão ruim se transforma num batalhão bom. É assim que essa transformação vai se fazendo. É passo a passo, pessoa a pessoa, espírito a espírito. Então, nos diz Emmanuel, ainda continuando: sofres? Estás fatigado? Tropeças sob os fardos do mundo? Muitos de nós nos encontramos. Sofremos, estamos fatigados, estamos tropeçando sobre as lutas do mundo, né? A gente fala, meu Deus, a vida inteira a luta, agora vem esse problema, vem aquele outro, né? Hoje eu ainda estava conversando com um rapaz que ele perdeu o pai, o pai era o grande amigo dele, o irmão ficou teve um infarto do miocárdio, que também era um grande apoio. Ele teve uma série de perdas na sua vida, uma série de perdas, né? Que ainda agora com a pandemia, aquilo assomou de uma grandeza que ele se sente fatigado e parece que não tem solução, né? Então, o que diz Emmanuel, encerrando a mensagem, o que diz Emmanuel? Ouve-lhe o apelo divino formulado nas derradeiras palavras do seu testamento de amor. Vem. Lembra a mensagem que nós lemos no início e que a página de Apocalipse era isso? Vem. Então, esse vem tem um significado enorme. Não vem simplesmente, né? Vem comigo, vem com. Não, é o vem para a verdade, vem para a luz, vem para o local claro, sai da escuridão, sai da ignorância, vem. Ninguém te pode impedir o acesso à fonte da luz infinita. Ninguém pode ser impedido de encontrar a luz. O sujeito pode estar preso entre grades numa masmorra fétida, mas ele tem a capacidade de raciocinar, de tomar decisões, embora o corpo limitado, mas ninguém aprisiona o espírito. O pensamento ele voa alto, é uma ave que não tem gaiolas que o prendam, né? Ninguém te pode impedir o acesso à fonte da luz infinita. O Mestre é o eterno amigo que nos rompe as algemas e nos abre portas renovadoras. Olha que bonito. O Mestre Jesus é o eterno amigo. Estará sempre conosco. Jesus não vai falar, assim como um professor na escola, né? Olha, você passou de ano, tchau, parabéns, aperta a mão, vai com Deus e nunca mais me procure. Não. Jesus é o mestre, eterno amigo, estará sempre conosco, né? É o nosso irmão mais velho, carinhoso. Ele nos pegou, nos trouxe com muito carinho, nos coloca ao seu lado, né? Trazendo conosco, cobrindo-nos com seu manto de paz, de harmonia, e que rompe as algemas e nos abre as portas renovadoras dessas prisões em que nós nos colocamos. Nós nos aprisionamos. Jesus abre essas portas. Então, encerrando a mensagem, Emmanuel nos diz o seguinte: vem, Jesus reserva-te
os braços abertos. Olha que imagem bonita. Quando Jesus fala vem, né, ele está de braços abertos. Vem para ele, né, para o seu interior, para as suas virtudes. E fala: eu onde eu estou, vocês também podem ir um dia. Por enquanto, vocês ainda são como crianças, né? É como se você tivesse uma pessoa que já lidasse, por exemplo, com alta tecnologia de computadores, e uma criança pequenininha que simplesmente aperta o botão aleatoriamente. Fala: "Olha, um dia, meu filho, se você vai ser muito mais do que eu, teu computador vai ser 200 vezes melhor que o meu", né. A tecnologia de daqui a 10, 20, 30 anos, a gente não faz nem ideia onde isso vai caminhar, para onde isso vai. Mas vai chegar um dia. E Jesus fala assim: vem. Ele reserva-te os braços abertos. Está de braços abertos para te receber. Vem e atende-o ainda hoje. Vem e atende-o. Isso é Emmanuel falando. Vem e atende-o ainda hoje. Não é amanhã. Ah, quando eu ficar. Hoje eu não posso. Eu sou jovem, eu tenho que cuidar da minha vida, tenho que fazer faculdade. Tenho que fazer faculdade. Depois eu tenho que trabalhar, né? Aí e agora, você pode servir a Deus, pode fazer o trabalho que você tem que fazer? Não, ainda não posso, eu tenho que criar meus filhos. Aí cria os filhos, agora eu tenho os meus netos, né? Aí depois, agora eu estou com problema de saúde, estou com pressão alta, estou com açúcar alto, colesterol, né? De um infarto do miocárdio, tive um AVC, a Covid me atrapalhou a vida, perdi o emprego, agora não tenho aposentadoria, estou ganhando pouco. A gente nunca tem um espaço aberto para a bondade divina, para as coisas da vida, né? A gente tem que estar preparado. Vem e atende-o ainda hoje. Qual é a hora? Não é amanhã, não é depois da manhã, não é ano que vem. Quando a Covid passar, eu vou voltar, vou fazer, vou visitar os pobres, vou visitar os hospitais, mas deixa a Covid passar, né, porque agora não pode, todo mundo de máscara, a gente está com afastamento social, a gente não pode fazer isso. Quer dizer, a gente não cria o espaço para o desenvolvimento das coisas positivas, né. Vem e atende-o ainda hoje, é verdade que sempre alcançaste ensejos de serviço, que o mestre sempre foi abnegado e misericordioso para contigo, mas não te esqueças de que as circunstâncias se modificam com as horas e de que nem todos os dias são iguais. Então, gente, hoje eu não posso, porque eu tenho que estudar. Amanhã, porque eu tenho filho, porque eu tenho esposa, tenho marido, né? Tem uma imagem social, hoje eu não posso. Aí chega numa hora que a pessoa, na hora que toma a decisão, agora eu vou fazer. Aí agora não dá mais tarde, agora, meu filho, deixa para a próxima encarnação. Aí você vai nascer com mais dificuldades, sua inteligência não vai ser tão privilegiada como é, você não vai falar línguas como você fala hoje, você não vai ter acesso à ciência, você vai ter uma luta muito grande, porque você não aproveitou, né, as facilidades que foram dadas a você nesse momento. Então, é uma mensagem muito interessante de Emmanuel que nos diz, né, porque ela cita esse trecho do Apocalipse que nos fala: e quem o ouve, diga, vem, e quem tem sede, venha. Quem tem sede, venha. Porque o imaturo, aquele que não tem ainda a madureza necessária, ele não sabe, ele não provou a água da vida, a água cristalina que descedenta, que tira a sede, porque quem bebe dessa água, como Jesus disse a Madalena, né? Não vou te dar a água do poço, eu vou te dar a água da vida. Quem bebe dessa água não tem sede nunca mais. É figurado isso, claro. Mas há pessoas que vão buscando, têm sede, estão sempre sedentas, mas não estão bebendo a água da vida. Então, Jesus chama, vem. E quem tem sede, venha. Quem tem a verdadeira sede, que se ocupe do seu entendimento, que entenda a vida dessa maneira. Então, vivemos esse momento de hora de decisão tão importante na história da humanidade.
E essa live do Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier, de Anil, traz para todos nós essas reflexões importantíssimas. E nós desejamos que, de alguma maneira, tenha sido útil esses momentos de reflexão para todos nós, que possamos aproveitar, tomando as nossas, nesse momento de hora de decisão, as melhores decisões na nossa vida, que sejamos mais úteis a nós mesmos e ao próximo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Hora de decisão. Então, vamos atender ao chamado da providência divina que ecoa ainda em nossos espíritos, nos chamando para o trabalho do bem, para a execução de obras de amor, de transformação nesse momento que a humanidade passa. Não tenhamos dúvida de que há necessidade de passarmos por isso, mas passemos da melhor maneira, com calma e com esperança de que tudo vai passar. Nós agradecemos a oportunidade, parabenizamos o Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier de Anil pelo trabalho realizado. Desejamos que a nossa palavra tenha sido útil, de alguma maneira, para nos alertar, para que, nesse momento, escolhamos a melhor saída para cada um de nós, ajudando a humanidade que tanto necessita. E, nesse momento, gostaríamos de elevar o nosso pensamento a Jesus, agradecendo a esse Mestre que nos acalenta com tanto carinho, que aguarda as nossas decisões com tanta paciência e com esperança de que um dia chegaremos lá, que Ele possa receber de cada um de nós o agradecimento sincero nesse momento. E que aqueles que, nesta hora, estão nos hospitais, estão nas UTIs, em grandes sofrimentos, lutando entre a vida e a morte, lutando contra as dificuldades, às vezes sem um leito para que possam ser acolhidos nesse momento, sem às vezes o medicamento necessário, ou em seus lares sem o alimento que possa aliviar-lhes o sofrimento, a dor da fome, aquelas crianças que perderam seus pais, aquelas que são abandonadas, aqueles órfãos de pais vivos, aquelas pessoas abandonadas, idosas, dos seus familiares, dos filhos que não honram seu pai, sua mãe, apesar de ter recebido todo o amor durante a sua existência. Aqueles que estão nos hospitais também largados, deixados, esquecidos por aqueles que deveriam também lhe dar o apoio. Aqueles que estão nas sarjetas, abandonados da vida, desiludidos, iludidos com a droga, com o tóxico, com o crack e tantos sofrimentos. Aqueles que estão iludidos, tomando descaminhos em suas vidas pela drogadição ou pelo tráfico das drogas que destroem tantas vidas. Que a tua paz, Senhor, nos abençoe nesse momento. Dá-nos essa esperança, dá-nos a calma necessária para conseguirmos manter-nos no caminho do bem. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja.